Gosto muito de música, que me ajuda na harmonia da mente. Do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos. Hoje eu também vou ler duas questões que se ligam uma com a outra. O item é os espíritos durante os combates. Está no capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então a questão é 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Eles podem influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções. E a 544 diz assim: os maus espíritos poderiam lhe suscitar planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. Melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Em Obras Póstumas, entramos num novo capítulo sobre a influência perniciosa das ideias materialistas, sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do espiritismo. Lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado, em 19 de dezembro de 1868. Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudeville, e quando muito o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática que tantas cobiças desperta é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver o seu nome cair no esquecimento logo que ele deixe de estar na brecha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça, pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Tente o leitor lembrar-se de quem escreveu tal ou tal obra encantadora, cuja lembrança lhe ficou. Quase sempre se encontrará na impossibilidade de declinar esse nome. E quanto mais avançarmos, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos cuidados artísticos. Precisamente a esse propósito, Carmouche contava uma anedota típica. Conversando, dizia com meu alfarrabista, acerca do seu comérciozinho, ele se manifestava assim: isto não vai mal, meu senhor, mas modifica-se. Os artigos que se vendem já não são os mesmos de antes. Outrora, quando me surgia um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa. As preocupações de ordem material se sobrepõem aos cuidados artísticos. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência? É lógica inevitável semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos, senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar
mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? O pintor que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que julgasse estar ali todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como querereis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem, com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente pode se identificar com o que sabe ou crê ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento, faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões podem provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra, seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há visto, que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como fogo com o combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como um cego, e malgrado aos esforços que empregue para se elevar ao diapasão do idealismo, fica no terra a terra como um pássaro sem asas. Note-se que isso foi escrito há quase 200 anos atrás, há 150 anos, né? E está tão atual como naquela época. Em Antologia dos Imortais, a poesia se chama Asas, é de Antônio Cunha Mendes. Terra, nada retens que o verme não carcoma. Tudo nasce e caminha ante o poente aziago, toda a pompa luzir qual furacão num lago, túrbida agitação sobre a undiflava coma. Na urna de Moisés vejo longínqua redoma, no falso de Alexandre um painel triste e vago. A cinza sepulcral dos salões de Cartago soterrou no silêncio os mármores de Roma. Duas asas, porém, na rota em que flutuas, sustentam-te no espaço, impassíveis e cruas, nenhuma alteração que leve as entrecorte. Libram com Deus e a vida em suprema conquista, tribos, povos, nações, nada que lhes resista. Uma, a clava do tempo, outra, a cega da morte.